primeiríssimo ao vivo desse ano. Vem aí o deputado federal mais bombado e caminhante dessa nação. Eles vão para a última curva. Hoje não, hoje não, hoje sim. Meu Deus, Jesus, Jeová, Ave Maria. O cara vai pra cima, sem medo e sem rabo preso. O político mais brabo e seguido do Brasil. Estão falando de IA? Ô, amigo, IA não caminha isso tudo aqui não, amigo. Você é doido, homem? O paizão da Aurora e da Serena, Nicolas Ferreira. Ó, o Nicolas aí, pô, obrigado, hein, Nicolas? Obrigado por você atender a gente. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu quero saber como é que está a saúde das pessoas que foram atingidas pelo raio. Se você tem essa informação para passar aqui em primeira mão, porque a gente se preocupa também com as pessoas que sofreram esse infortúnio, não é isso, Nicolas? Como é que está a situação deles? Com certeza. Primeiro, boa tarde, Pânico, boa tarde a todos aí. Eu estive ontem, assim que eu soube da informação, né, das pessoas que foram atingidas pelo raio. Eu fui no hospital de base, ali do DF, conversei com o Dr. Renato, que me falou que até então ali tinham 27 e duas apenas que estavam ali em observação, mas também não era nada grave. Cumprimentei, fiz questão de abraçar, fiz questão de deixar, enfim, né, minha solidariedade. No fim ali falei, né, com a imprensa também, porque foi muito interessante, né? Nos 7 dias de caminhada, vários deles apareceram, não deram uma linha no jornal, e aí, enfim, acontece um incidente natural e eles querem já colocar o foco e colocar uma narrativa toda em cima de mim, né? E é engraçado, porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado, as estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? É inacreditável e são muito previsíveis, né? A forma como eles atacam, né? O movimento que, assim, Deus cuidou muito, Emílio, nesses 7 dias, porque a quantidade de pessoas que foi surgindo e mobilizando, enfim, vários desses dias caminhando à noite com rodovia e uma chuva absurda, isso ter acontecido e ninguém ter morrido, para mim, de fato é um milagre, porque caiu um raio forte, né? Pegou ali, eu acho que num gerador e ricocheteou ali nas pessoas e, assim, ninguém ter de fato morrido, realmente para mim é um milagre, foi um livramento isso não ter ocorrido. Choveu muito, 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 e quando nós chegamos lá, parou de chover, a gente conseguiu falar, né, discursar para as pessoas. Então, esse é o ponto, né? A gente tem feito o possível para que realmente essas pessoas, né, tenham, obviamente, o devido atendimento, sejam liberadas, mas graças a Deus, até então, né, das informações que eu tenho recebido, as coisas estão caminhando bem. Muito bem. Nicolas, primeiro parabéns, cara, porque você mobilizou, né, com muita coragem. Eu acho que o Brasil estava com medo de se manifestar. Esse era o sentimento de todo mundo que viu, né, a execução, né, desse ato que você promoveu. Você falou de fé. Da onde que veio essa inspiração para você criar essa movimentada que você deu em todo mundo, na política, nas pessoas que precisavam questionar o que está acontecendo? Da onde surgiu a ideia? Antes de mais nada, Daniel, eu aprendi com o C.S. Lewis que existem 2 tipos de pessoas mais perigosas no mundo. Aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Então, eu aprendi a ter equilíbrio nesse sentido, né, da espiritualidade. Então, digamos assim, no meio né, cristão que eu vivo, digamos assim, eu posso me considerar um cético, digamos assim, né, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou um cristão e eu espiritualizo tudo, né, porque fui comer um pão, aí o pão não caiu com a manteiga para baixo, Deus que ajudou. Não, como a Bíblia diz, né, o sol nasce para todos, então existem coisas que realmente enfim, acontecem porque é o natural, né? Colocar a mão no fogo vai te queimar. Enfim, mas só deixando esse primeiro ponto claro para ninguém achar que eu sou, digamos assim, como eu posso dizer, um excessivo espiritual nesse sentido. Mas em julho do ano passado, eu estava extremamente angustiado, incomodado. Eu acho que, como milhões de brasileiros, né, de ver a situação que o país enfrenta, escândalo atrás de escândalo, a criminalidade tomando conta,
a gente olha para nós e a gente fica impotente. A gente fica se sentindo realmente assim, sem meios de ação para poder combater, né, o mal. Você vê um STF totalmente desviando a sua função, tomando conta do país. Você fica vítima, né, de um sistema onde ele te amarra. Se você fala, eles querem te prender. Se você se posiciona, eles querem derrubar a sua rede social. E ainda assim as pessoas também te cobrando. Afinal de contas, você é deputado. E eu entendo essa preocupação das pessoas, né, porque eu também me sinto assim. Eu falei, o que eu vou fazer? Então eu queria fazer algo para poder mobilizar as pessoas, mas não poderia ser um acampamento, porque eu não queria, né, colocar as pessoas em risco para, sei lá, um novo 8, né, de janeiro, porque eu sei que eles poderiam aproveitar isso. Eu sei que eles são sagazes nesse sentido para poder fazer o mal, né, usar pessoas de bem para isso. Então eu fui pensando em julho, eu tive essa ideia. Eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma caminhada. Mas eu acho que nunca tinha dado um momento, sabe, certo, até que eu estive agora para destinar uma emenda em Paracatu e voltei pro hotel na noite anterior, na verdade. Eu falei com o meu assessor, falei, é o seguinte, aquela ideia eu vou colocar ela em prática agora, eu acho que chegou a hora e eu vou. Ele falou, cara, eu tenho que avisar, olha, avisa só amanhã para segurança, o pessoal do PLF, né, da Polícia Legislativa Federal, porque para não vazar, porque senão, enfim, eu sei como é que a esquerda age, né, e STF age. E daí eu simplesmente comecei a andar. Ligou para a segurança, liguei para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa e parti. Saí de Paracatu até Brasília. Então a inspiração, cara, eu não tenho dúvidas que vem de Deus, mas ela surge a partir, obviamente, também de uma indignação pessoal e de um olhar coletivo. Eu via sabe, a angústia das pessoas. A gente se tornou um país desanimado, um país desesperançoso. E a política, a gente fala mais de política no nosso dia a dia do que as coisas boas que tem no nosso país, né? Poxa, daqui a pouco eu não tenho dúvidas, vai se politizar a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai ter gente, né, comemorando, né, sei lá, uma derrota do Neymar, uma lesão do Neymar, só porque, sei lá, ele é um cara que apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições. Agora, por exemplo, a esquerda estava comemorando o raio. Tinha uma pessoa que estava lá, né, pedindo para Deus para poder descer um raio, né, trovões sobre a manifestação. Então, assim, nunca foi tão fácil escolher um lado e nunca foi também tão fácil a gente olhar para o lado e falar, cara, precisamos fazer algo. Então, antes mesmo de eu chegar no final dessa caminhada, eu já percebi que eu tinha atingido o objetivo. Emílio, Daniel, galera que está aí, não foi uma mobilização, digamos assim, de partidos políticos, de diretórios de partidos, sabe? Não foi. Muitas dessas pessoas participaram. E daqui a pouco eu conto como foi assim, o bastidor, mas foram pessoas comuns. Eu vi gente escrevendo no isopor, Acorda Brasil com batom, colocando na sua blusa branca, no moletom, criança vindo andando descalço, pessoas idosas, sabe? Tomando chuva, caminhando quilômetros. Tinha uma senhora lá que estava com 77 anos, sabe? Com o joelho com problema lá e andando. A filha dela veio me apresentar a ela. Gente, pessoas de bengala. Tinha um cara que ficou horas fazendo corrente humana com uma perna, uma das pernas dele era uma perna que foi amputada, né? E era uma perna de metal ali, de aço, e caminhando, cara. E feliz. Tinha uma família eles eram 8, eu acho, só de mulheres. E elas fizeram uma corrente só delas, assim, segurando. Então, quando eu vi que meu objetivo foi alcançado, eu fiquei realmente muito grato a Deus, porque eu falei, olha, eu consigo dar o primeiro passo, mas quem consegue convencer o coração dessa multidão para poder estar aqui, cara, não sou eu, esquece. Sabe, você pode dar o primeiro passo, você pode falar, mas quem vai lá dentro do coração da pessoa e coloca, entendeu, essa chama para poder acordar, é Deus, cara. Então, eu acho que assim, foi algo de verdade, foi algo fenomenal. Eu não consigo assim descrever tudo que a gente viveu. Vou tentar falar o máximo aqui possível no tempo, né, reduzido que a gente tem aqui, mas realmente para mim foi algo espetacular da parte de Deus. Então, mas tem esse ato simbólico, né, que foi essa manifestação. Sim. E tem também a consequência dela. Muita gente está falando que é um marketing,
que você está fazendo o marketing. Muita gente está falando que isso não vai para lugar nenhum. Eu quero saber como é que você está vendo isso hoje, porque que você começou esse projeto sozinho. A gente viu que no início muita gente não acreditou, muita gente colocava em dúvida, mesmo porque as pessoas só acreditavam que o Jair Bolsonaro era o cara que conseguia mobilizar a população. Então falou, o Bolsonaro preso, ele já resolve muito da eleição que nós vamos ter agora em 26. Boa. Não vai ter outra pessoa que possa fazer isso. E você foi um cara que mostrou com essa direita, que eu chamo de direita popular, que é essa galera que foi lá, que a gente vê aqui na Dirce, que vem conversar com a gente, eu chamo de direita popular. Esse pessoal que acompanha, que gosta do Jair, que vai na rua, que vai na manifestação. A gente viu que essas pessoas não têm medo de sair na rua, mesmo o Jair Bolsonaro estando preso e com todas essas consequências que nós tivemos depois da eleição do ano passado, de 22. Como é que você vê isso e como é que você responde a quem critica você dizendo que isso é só um marketing político para sua reeleição? Olha, alguns pontos, né? Primeiro, com todo respeito, cara, olha a minha rede social. Antes da caminhada, eu tinha, acho que 18 milhões ou 19 milhões de seguidores. Então, assim, eu não preciso mais de mais de seguidor. O que vier, é claro que a gente fica feliz, porque a gente vai ter mais pessoas para alcançar, para poder divulgar o nosso trabalho, para poder comunicar com elas. E também, mais uma vez, né, com toda a humildade do mundo, eu fui o deputado mais votado do Brasil nessas eleições. Eu tive quase 1,5 milhão de votos. Se fosse por votos, sabe, esse argumento ele não se sustenta. Nós estamos há 10 meses das eleições, sabe? Eu, inclusive, ali tive que, num determinado momento que a gente parou para poder comer e falar, olha, quem quer ficar fazendo palanque aqui, ficar falando de candidatura, pode caminhar, mas caminha para lá, caminha no sentido contrário. Eu deixei isso bem claro. E eu fui muito sério com isso. Enquanto a gente estava caminhando ali, quem queria falar de eleição, alguma coisa assim, eu cortava. Ou seja, para mim é muito claro, primeiro ponto, todos esses que atacam, né, falam, não vai dar em nada. Se nós ouvíssemos essas pessoas, sendo bem sincero, a gente não vai para lugar nenhum mesmo. Porque se você faz, reclama. Se você não faz nada também, reclama. Então a gente fica estagnado, a gente fica parado na vida, né? Segundo ponto, para os oportunistas, é muito claro, né, você identificá-los. É só ver quem estava falando de eleições durante a caminhada. Pronto, para mim não tem balela. Porque eu deixei muito claro, eu não estou fazendo isso aqui por eleições. Isso aqui é por gerações mesmo. De querer acordar pessoas que estão dormindo desse pesadelo que a gente vive há muitos anos, que é a esquerda no comando. E o terceiro, quando você olha, né, para aquilo que, para minha atitude perante os nossos objetivos, eu fui muito claro. Eu falei, olha, nós temos sim o objetivo aqui de ter a liberdade dos presos do dia 8, né, através da derrubada do veto da dosimetria, que o Lula, né, vetou. Então, se a gente conseguir reduzir essa pena, dezenas de milhares, né, de famílias vão ser alcançadas e elas poderão ter até a liberdade delas, ou, né, até um pouco, né, da domiciliária depois já terem cumprido essa pena. Nem deveria estar cumprindo, mas enfim, vai alcançar isso. Isso alcança também Felipe G. Martins, né, alcança também Coronel Naime, alcança também Jair Bolsonaro. E é claro que várias pessoas ali estavam também pelo Jair Bolsonaro, não tenho dúvidas. Então não tem que se colocar que eu consigo mobilizar somente sozinho com a minha voz. Não, há todo um contexto, né? Existem pessoas sim que estão indignadas por diversos motivos e nós estávamos ali por várias coisas. Mas acima de tudo, antes do acima de tudo, eu coloquei também, né, os escândalos do INSS, do Banco Master, a pressão para as pessoas olharem para o escândalo que estão acontecendo nesses dois casos e pedirem a instalação da CPMI ao Davi Alcolumbre. Então, nós colocamos todas essas mazelas, essas dificuldades, mas, acima de tudo, isso eu deixei bem claro na minha carta sobre a caminhada. Eu falei, olha, eu quero que as pessoas acordem, elas abram os olhos para o que está acontecendo ao lado dela, em diversos sentidos.
tanto nos sentidos políticos, ok, né? O buraco da sua rua, talvez o prefeito que aumenta imposto, o presidente que quebra estatal, o deputado que desvia emenda, o deputado que faz rachadinha, o deputado que está envolvido, né, em outros escândalos, mas principalmente para outras coisas que talvez são mais importantes, como você cuidar da tua família, você abrir os seus olhos para como você está cuidando do teu filho, para como você, né, enxerga o teu adversário. Porque nós temos inimigos, sim, mas muitas vezes nós temos adversários que estão na nossa escola, que está do nosso lado. E, cara, na caminhada, eles filmaram algo incrível. Passou um carro lá com a bandeirinha do PT e alguém foi e ele deixou cair, eu não sei. Eles pegaram a bandeira do PT e entregou pro cara. Falou, vocês estão do lado errado, mas toma aí a bandeira e segue teu caminho. Então, assim, de nada valeria se a gente tivéssemos bons eleitores esse ano e não tivermos bons pais, não tivermos bons cidadãos. Do que adianta? O cara vai lá e dá o voto certo, né? Na minha opinião, o cara vai lá e vota na direita. Votou lá na direita, né? Apertou lá, pum, o 22, tá tudo certo, tá pra casa. Aí o cara é um puta de um ignorante com a esposa. A esposa também é uma desleixada, né? Não tá nem aí também pros filhos. Os filhos ficam o dia inteiro só na internet, não tem nenhum princípio, não tem nenhum valor, não sabe o que é dificuldade da vida, né? Aí o policial também foi lá e pum, apertou lá à direita. Aí talvez um policial, né, é corrupto. Aí o outro que é pastor, o outro vai lá e continua roubando, é infiel. Assim, do que adiantaria, cara? Nada. Então, assim, eu não fiz essa caminhada de 255 quilômetros pra gente poder, sabe, votar em alguém não, ou votar em mim não. Poxa, que mesquinho seria o meu propósito se fosse isso? Jamais, eu falo isso, jamais. O meu propósito é abrir os olhos das pessoas, porque eu abri meus olhos para isso, cara. Não adianta eu ser um deputado federal com muitos seguidores que não sei o que, se eu não cuidar da minha família, se eu não tiver admiração da minha esposa. Que adianta eu ter admiração do mundo e não ter admiração da minha esposa e dos meus filhos? Então, assim, eu sei que as pessoas não acreditam em mim, porque elas medem as outras pessoas com a régua deles. E eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, santarrão, só eu tenho os bons propósitos, não. Sou cheio de dificuldades, sou cheio de erros, sou cheio de falhas, sou cheio de pecados, mas, cara, alguém tem que acreditar que alguém possa fazer algo bom, apesar do que eu sou. Apesar do que eu sou, eu consigo ter uma atitude boa. E você também. Esse que era o resultado final da caminhada que eu queria, e graças a Deus as imagens mostram que eu não tô sozinho, cara. A gente sabe que você é um cara de boas intenções, porque a gente se conhece há bastante tempo, desde o tempo que você era vereador e vem aqui há tantos anos que a gente almoça na Dirce, que a gente troca ideia, que a gente bate papo há muito tempo, a gente sabe das suas intenções. Porém, nós aqui não somos assim tão bons quanto você. Muito pelo contrário. E a gente só pensa na consequência, no tabuleiro que foi mexido com esse seu ato. Com essa sua, segundo a Rede Globo Televisão, com a sua irresponsabilidade, você mexeu. Eu não sei se foi com o brio da população ou foi com esperança da população. Porque o Churchill já dizia que o papel de um político é escrever belos discursos e dar esperança ao povo. Eu acredito que essa manifestação foi uma esperança que você deu para muita gente que já não estava mais acreditando. Perfeito. Só que isso vai mexer muito com essa eleição que você não quer falar. Mas eu vou passar a palavra aqui para a nossa mesa fantástica. Não, peraí, Emílio. Vamos lá. Não é que eu não quero falar. É óbvio que isso tem consequências diversas. E tem consequência, por exemplo, diversas pessoas que estavam ali ao meu redor, inclusive, assim, gente ponta firme, foi bom demais, sabe o quê? Que eu consegui ver quem é quem nessa caminhada. O político que já chegava, depois da gente, sei lá, 2, 3 dias, estava lá caminhando no sol, rachando, pau quebrando, já chegava lá, querendo fazer vídeo, que não sei o quê, e só ficar lá na frente. Meu amigo, com várias das pessoas, ou seja, vamos lá, tinham seguranças, né, que estavam fazendo ali minha segurança, mas quem estava fazendo a contenção das pessoas, para não ter pisoteamento, não ter nenhuma coisa, eram as próprias pessoas. Então, assim, as pessoas não conhecem todo deputado, as pessoas não conhecem todos os senadores. Então, meu amigo, o político ali foi colocado no seu devido lugar. O cara que queria chegar, eu vi um cara dando carteirada falando o seguinte: tira a mão de mim, rapaz, eu sou ex-vereador. Peraí, parceiro. Entendeu? Cara, eu sou assessor do ex-ministro do fulano de tal. A própria população, amigo. O povo falou: meu irmão, sai daqui. Se você quiser ajudar, segura aqui a corda aqui, ó.
pede pro pessoal ir para frente. Então o político foi colocado ali na posição de servir, ponto, que é a posição que a gente tem que estar mesmo. Ou seja, vai dormir aonde? Pô, eu ouvia, né, aquele deputado que falava assim, pô, isso aqui não é lugar de deputado dormir, não. Eu já falava, pelo amor de Deus, cara, as pessoas dormem em locais muito piores todos os dias. Isso que a gente está passando aqui não é nem 1 milímetro do que o povo passa para poder, sei lá, ir tomar banho, para poder ir na escola, para poder ir trabalhar. Então, assim, se coloca no teu lugar, parceiro. Então, assim, é claro que há uma consequência política disso para quem estava em volta, para quem gravou vídeos. Várias das pessoas ali, por exemplo, eu compartilhei vídeos. Tem várias pessoas que são amigas minhas, né, que são influenciadoras, que não são políticos, mas são influenciadoras, que sim, ganharam muitos seguidores, foram mais vistos. Então, claro que há um fortalecimento coletivo do espectro político da direita e que, consequentemente, há uma consequência para daqui 10 meses das eleições, já que as pessoas de direita perderam o medo de ir para a rua, de falar, até mesmo que elas estão agora acordadas e mais dispostas. Eu vi uma notícia hoje, não sei se foi do Metrópolis, não sei, dizendo que mesmo, digamos assim, o PT, né, o Palácio do Planalto, ignorando, né, digamos assim, ou subestimando o ato do Nicolas, eles já estão fazendo reações, planejando reações para poder enfrentar até as eleições, porque obviamente isso dá um impacto também no campo eleitoral, né? Então não é que eu não queira falar disso e não que eu não veja que isso também gere um impacto político, mas eu só deixei claro aqui que esse não é o meu objetivo final. Ô Nicolas, uma das impressões que deu ali, e eu acho que também mobiliza muito essa esperança da grande parte da população de direita, é a união da direita. Porque você estava ali em um momento com o Carlos Bolsonaro, e aí tem aquela questão, como é que o Nicolas está em relação ao Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro, e a tua opinião, se você pode dar esse tipo de esperança para os eleitores de direita, teremos uma união da direita em 2026? Interrogado. Eu acho que não é uma questão de eleição, cara, é uma questão de sobrevivência, né? Assim, as pessoas têm que colocar na balança, eu vou ficar aqui, né, digamos assim, de nojinho, ou eu vou apoiar pra gente poder ganhar do PT. Cara, sinceramente, nunca vai ter um candidato perfeito, porque nós somos imperfeitos agora. É aquela coisa, né, você tem um picolé de limão e um picolé de cocô. Ai, mas o limão é ácido, amigo, o outro é cocô. Então, assim, muita gente fez isso, né, em 2022 com o Bolsonaro, né, ficar com nojinho, né, do Bolsonaro. E assim, a gente não pode ter isso, cara, de novo. A gente precisa realmente, né, se unir para que a gente vença do PT, caso contrário, as consequências são terríveis. São mais 3 indicados ao STF pelo Lula, você tem mais 4 anos de quebra de estatal, de aumento de imposto, de monitoramento do PIX para fins, né, de arrecadação, você tem um sucateamento, né, da segurança pública, nunca se investiu tão pouco, né, em segurança pública como nesse governo do Lula, você tem o agro sofrendo a rodo, tem um pessoal lá do SOS Rio Grande do Sul que está penando, toda semana vão lá no Congresso pedindo atenção, porque o governo não dá atenção para eles, mesmo depois, né, das calamidades que aconteceram ali no estado. Então, assim, e aí? A gente vai fazer o quê? Eu nasci em 96. A maioria da minha vida foi governada pelo PT. E olha a merda que tá o Brasil. A gente não tá sendo um exemplo pro mundo para nada. Você tá me entendendo? Para nada. E isso é resultado de quem? Isso é culpa de quem? Eu já fui presidente da República? Eu não fui. Algum deputado aí já foi? Não foi. Então, assim, a gente teve 4 anos, cara, de Jair Bolsonaro, que teve pegando, né, uma pandemia que o mundo inteiro não sabia como controlar. Tivemos aumento, né, aí do lucro, né, digamos assim, né, das estatais. A gente não teve uma invasão, né, do MST. Nós tivemos ministros, né, gabaritados, capacitados, como, né, o Paulo Guedes. Então, assim, olha a diferença, cara. E sobre a segunda parte que você disse a respeito dessas questões, né, no sentido da união da direita, cara, mais uma vez, eu não perco tempo em briga, eu não perco tempo, sabe, querendo alfinetar ninguém, querendo falar de alguém, sabe? A esposa do Bolsonaro me elogiou aí diversas vezes, agradeço muito Michele por isso. O próprio Bolsonaro, a última vez que eu conversei com ele, né, foi um dia antes de ser preso,
ele deixou muito claro ali também, me agradeceu, falou que eu tive uma decisão, né, humilde, né, de não concorrer ao governo de Minas, enfim. Então, o que eu sinto é que tem uma galerinha que daqui a pouco vai acusar o Bolsonaro de ser traidor dele mesmo. Porque eles se dizem mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. E assim, muito disso fica numa bolha no Twitter. Tem pessoas, né, que usam isso para ganhar like, para poder, né, ter mais audiência em programa. E a gente sabe disso, cara. Então as pessoas estão atentas. Tem gente que não citou, por exemplo, o que aconteceu, ou se citou, né, citou de uma forma meio que, né, tampando assim o nariz. As pessoas estão vendo, cara, não preciso provar isso. Eu só preciso fazer o que é certo e as pessoas vão ver. Então, eu fico muito em paz quanto a isso. E eu acho que quanto mais rachado a gente tiver, melhor vai ser. Mas agora não interessa, porque agora você é nova liderança. Sim, acabou. é o nome agora. Você é o nome agora. Não adianta você... É o seguinte, presta atenção. Emílio, não. Colocou a abraçadeira de capitão. Colocou a abraçadeira. Agora toca pro Nicolas. Agora Não vem, não. Toca pro Nicolas. O cara. É da Copa, eu nem... É o seguinte, presta atenção. Vamos ver o jogo jogado. É isso aí. O jogo jogado é o seguinte, Jair preso. Não pode fazer... O Jair fez quantos vereadores, quantos prefeitos? Nossa, você também fez. Eu lembro que você estava fazendo... Você fez muito prefeito também, muito vereador. Você trabalhou muito. Sim, apoiamos muito vereadores, muito prefeitos, foram mais de 100. Sim, eu lembro, no Nordeste você trabalhou bastante, você fez muita manifestação por esse lado também, para prefeito, para fazer nessa última eleição. O Centrão, você sabe como joga. O Centrão fica ali, ó. Meio pivôzão, joga de costas. Ele dá essa risadinha, porque você sabe. Ele fica ali, ele joga a vara. Ele inventa um nome, inventa outro, fala, vamos ver se cola. Não colou até o momento. Aí aparece você com essa manifestação que lembrou Jair Bolsonaro. Sim, pela popularidade. Até então, a gente só via um cara. Muita gente tentou fazer aqui na Paulista, juntou com outros partidos. Muita gente tentou. Mas você é o cara que conseguiu fazer algo parecido com o que o Bolsonaro fazia, aquelas motos, aquela isso, levou a turma pra rua. Isso que leva a turma em orgânico. Então agora nós queremos saber quem você vai apoiar para você não pode ser a bênção. Quem você vai dar a bênção para a próxima eleição em 26. Nicolas. Não é bênção, né? O único líder da direita já deu a bênção que é pro filho dele, que é o Flávio. Isso, para mim, tá muito cristalino, né? Afinal de contas, mais uma vez, quero deixar aqui bem claro, não é porque a gente toma, né, uma atitude que você se torna líder, né? A gente toma as atitudes porque tem que ser tomadas. E por que eu tô deixando isso aqui bem claro? Porque eu sei que tem uma galera que, muitas das vezes, né, eles querem te ir jogando para cima para depois te derrubar e a caída ser maior, né? Falar, viu... Olha lá, ele já está querendo tomar espaço do Bolsonaro, já está querendo fazer isso e aquilo, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala aqui, né, para não virar narrativa. Mas eu não tenho dúvidas, né, que a gente tem ainda bastante água para poder rodar. O Flávio tem realmente surpreendido assim, nas entrevistas, na capacidade, na mobilização, inclusive... nos ligou, né, lá de Israel, apoiou também o movimento, colocou ali, né, a Acorda Brasil, se eu não me engano ele está, né, em Israel e apoiou. Então assim, quem sou eu, né? Eu tenho 29 anos de idade, o Bolsonaro teve isso só de deputado federal, então óbvio que a trajetória dele, a experiência dele, existem hierarquias, né? Hierarquias têm que ser cumpridas e diferentemente de vários, né? Eu sei o meu posto, eu sei que inclusive tudo tem seu tempo, no seguinte sentido, de que eu não estou querendo ocupar espaço de ninguém agora, eu só estou ocupando um espaço de que realmente no sentido estava vazio porque as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam angustiadas assim como eu, mas não no sentido de liderança, né? Não no sentido de liderança da direita, porque fica também uma picuinha, né? O Bolsonaro é o líder da direita e tudo mais.
E claro que ele é, pô. Agora, as pessoas acham que a gente tem que concordar, né, digamos assim, 100% com a pessoa e ignorar tudo que essa pessoa faça, caso contrário, você se torna um traidor. Eu acho que esse é o tipo de argumentação e postura que só afasta as pessoas, né? Você vê na própria Bíblia, você vê na própria história da humanidade. Os próprios grandes políticos hoje em dia, quando teve a briga entre o Trump e o Elon Musk, teve pessoas que eram do movimento MAGA e disse, olha, eu sou Trump, mas eu entendo a posição do Elon Musk. E teve gente também que era o Elon Musk e falou, olha, eu sou Elon Musk, eu entendo a posição do Trump. Isso é algo saudável, porque, poxa, se for assim, você vai estar colocando uma pessoa na posição de idolatria, pô. Eu não idolatro o Bolsonaro, eu o sigo, eu o admiro, e eu também não quero também ser idolatrado. Quando alguém chega para mim e fala, olha, Nicolas, você é a salvação desse país, eu falo, você tá maluco? Como assim, amigo? Eu não tenho a capacidade de redimir ninguém, não, sabe, de salvar a pessoa de algum pecado, não. Quem faz isso é Jesus, e ponto. Agora, você tá... Vamos lá, tô falando aqui, eu sei que para muita gente, mas a gente vai ver isso aqui depois. Se você está achando que na minha figura, ou na figura de qualquer outra pessoa, nós somos uma figura messiânica, no sentido de trazer uma salvação para o Brasil, você não entendeu nada. Você vai ser frustrado, porque esse mundo aqui não é um mundo de eu vou votar no fulano de tal, a direita vai vir, aí eu vou influenciar outras pessoas e aí, pum, nós venceremos e o Brasil vai ser um país perfeito. Cara, quem promete paraíso aqui na terra é o capeta. Quem promete paraíso nos céus, né, após a vinda dele, que é Deus. Agora, qualquer um que está te prometendo isso, meu amigo, fique com 1000 pés atrás, porque ele não está sendo honesto, está sendo maldoso com o coração das pessoas. Então, não deposite sua esperança em mim, no sentido de querer modificar o país inteiro, mudar os corações. Pode sim depositar sua esperança com equilíbrio, admiração, né, nas pessoas que você gosta. Poxa, quem não tem uma pessoa que você admira? É claro que eu tenho pessoas que eu admiro. Agora, você depositar, se não der certo, eu desisto, ou ele vai fazer por mim aquilo que eu preciso fazer, isso daí é uma concepção que para mim tá totalmente errada e que só afunda o país, cara. Pergunta para o nosso querido Nicolas. O Cariani tem uma pergunta para o Cariani. Fala, Nicolas, tá aí, meu amigo? Opa, beleza, Cariani? Beleza, tudo certo, irmão. Eu, no início, quando vi sua caminhada, eu achei que você estava fazendo treino de crossfit e estava fazendo o cardio deles. Foi uma atividade aeróbia muito intensa, sabemos disso. E eu queria saber quantas calorias você estima que você gastou nesses dias. Primeiro, fala aí, eu sou teu fã aí, cara. Você manda muito bem na imitação aí. E, cara, eu fui marcando, né? Tinha um relógio, tava, enfim, com meu segurança, né? A gente foi marcando junto, foi caminhando. Eu acho que foi em torno de 4.000, 5.000 calorias por dia que a gente foi ali gastando, né? Eu fui, enfim, me hidratando bem, né? Eu só não queria passar mal, cara. Tipo assim, gripe, resfriado, febre, porque eu sei que isso poderia me impossibilitar de caminhar. Mas tudo que eu pude para poder deixar a coisa, digamos assim, mais raiz, eu fui. Tinha um médico lá que, vamos aplicar uma injeção. Eu falei, cara, eu não gosto, velho, disso, sabe? Eu não vou tomar. Dura testão, não né? Vou ficar. Não vou. Calma. Tudo tem seu tempo. Eu não vou tomar remédio, sabe, muito forte. Se tiver alguma coisa aí tranquila aí, só para amenizar um pouco, beleza, mas nada que, sabe, tire a minha dor, porque eu queria pelo processo, cara. E eu falei, né, pra uma galera assim, ele tá ficando em hotel de luxo. Eu falei, galera, com todo respeito, assim, as cidades que a gente passou foram cidades, digamos assim, não eram metrópoles, né? Eram cidades tranquilas. Nem hotel tinha. E que, assim, e colocou isso um problema, né? Não posso descansar, não, cara. Não posso deitar numa cama, não, né? E foi um dia só que a gente ficou lá, porque era o final do trajeto. E nos outros dias a gente ficou, bicho, em fazenda. Cheguei lá no quartinho lá, não tinha energia elétrica. No lugar, fui no banheiro, não tinha chuveiro, eu tive que ir no outro quarto da mulher lá, que estava cedendo a casa para poder tomar um banho. Então, assim, e eu, o seu desafio, falei, galera, se você não está acreditando, vem, fica em paz, tem espaço para você aqui, vem cá e você vai ver que a gente está caminhando mesmo. E enfim, foi realmente uma atividade muito, cara, exaustiva, mas foi revigorante. Eu sei que foi um sucesso. É loucura, mas foi. Você sabe que acabou de receber a informação agora, a Netflix vai fazer um filme
sobre esse ato fantástico. Já temos aqui as imagens. Imagens. Aí está, a Netflix vai lançar. Ela vai lançar agora em março. Eles vão começar as filmagens. Vai ser Nicolas. O seu Nicolas. Sabor Nicolas. Eles estavam falando que eu fiz tudo isso para poder ganhar a Copa. Tem pergunta, Gueré? Então, a pergunta, Nicolas, é a seguinte: muitas vezes vem alguns políticos aqui e falam assim: o povo tem que ir pra rua, o povo tem que se manifestar, o povo isso e o povo aquilo. E a gente fala assim: quando der, a galera vai. E foi o que aconteceu. A galera foi. Só que agora eu quero saber o que vai mudar na cabeça desses caras que, na maioria das vezes, quando estão lá, votam através de emendas e outras coisas. Você acha que vai mudar alguma coisa ou não? Eu acho que mudou já, porque, posso falar, colocar aquela quantidade de gente ali numa chuva tenebrosa. Eu nunca vi algo na minha vida assim. Teve locais que a gente passou que a água estava praticamente ali acima da canela, trovões, frio, e assim, tinha muita gente. E isso sem Rouanet, isso sem showzinho de artista, né? Isso sem ali pão com mortadela. Então, foi algo assim realmente inacreditável. E isso, as pessoas que estão, muito tempo na política, elas sabem que elas não podem subestimar as pessoas nesse sentido, né? A gente teve aí na época, eu não era praticamente nem nascido, os caras, não era nascido, os caras pintadas, tirar o Collor, depois tiramos a Dilma, os grandes movimentações que para poder pedir impeachment. Então, eles sabem o poder do povo, eles sabem que, assim, existe o Brasil não está nas eleições, digamos assim, perdendo por 10% de diferença. Foi 1% de diferença, cara. Então, assim, para isso não ter mudado já, com a nova geração, com o pessoal mais novo engajado na política, eu não tenho dúvidas que eu acredito que nós já somos maioria. Não somente de eleitores, porque a galera de 16 anos para baixo não vota, mas uma maioria futura de que vai dar um voto melhor. Então, eu acho que as pessoas acordadas, atentas, elas vão ter mais coragem agora para poder denunciar, que seja no Amapá, o Davi Alcolumbre, que seja, em qualquer estado que tem algum político que está sendo omisso, que está precisando tomar uma atitude, ou que está sendo também corrupto, que está envolvido em algum escândalo, que ele vai falar, cara, o pessoal foi para a rua de novo, o pessoal debaixo de chuva, ainda assim a voz deles estavam lá. Agora, como o Nicolas disse, agora é com a gente precisa tomar essa decisão. Então eu acho que sim, mudou, e não tenho dúvidas que as pessoas estão com mais coragem, cara, ou estão com coragem, talvez elas não estavam nem com isso mais, para poder chegar num aeroporto e falar na cara, de um corrupto ou de um omisso, falar, olha, eu votei em você, ou eu sou do teu estado e faço teu trabalho, eu pago o teu salário, entendeu? Chegar num restaurante e falar com ele, porque, poxa, a vida dos caras estão muito em paz, Eles tiram a paz do povo e querem ficar em paz, aí não. Então eu acho que mudou sim. Eu acho que a gente vai dar uma resposta muito boa no derrubado do veto da dosimetria e vamos caminhando aí. Eu acho que quem entende um pouco de política e de mobilização sabe que não foi qualquer coisa. Exatamente isso. Show. Exatamente isso. Porra, Nicolas, obrigado por você ter atendido a gente. Eu sei que você deve estar cansado aí. Foi emocionalmente, acho que foi um negócio de desgaste. Exatamente isso. Eu só vou fazer uma pergunta para você, que eu tenho curiosidade em saber. Qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? Olha, teve vários momentos difíceis, Emílio, mas eu vou falar um aqui, que bom que eu explico para muita gente que não viu, ou gente que viu e, enfim, teve uma interpretação errada. Cara, eu acho que foi no terceiro dia, a gente estava almoçando, e aí eu estava assim, desgastado, porque nesses primeiros dias, o corpo não está acostumado, pô. É tipo assim, do nada você faz uma maratona, o corpo não entende, Fala, pô, sou uma piada pra você, E aí o corpo sente muito. Só que nesse terceiro dia, a gente tava almoçando, o Gustavo Gaia falou comigo assim, cara, mamãe me parou ali, vai lá conversar com ela, cara, eu te peço pra você divulgar isso, nunca te pedi nada disso, mas eu vou gastar meu cartucho com você porque merece. Aí eu sentei lá fora, tava com o pé no gelo, aí chegou uma mãe chorando, falou, Nicolas, minha filha tem atrofia muscular espinhal, que é o AME, tipo 1, e o juiz, ele deu a liberação para o governo pagar, mas a União, o governo, Lula,
negou esse remédio. Custa 6 milhões de reais, né? Algo bem parecido com o que a Janja Lula gasta aí no final de semana, dando viagem internacional. E eu falei, não tem condições disso. Mas eu não achei que o filho dela estaria lá. E aí ela trouxe o filho dela. Ela estava praticamente como se fosse uma cadeira de rodas, assim, no carrinho. Ele respirando, enfim, ali com dificuldade, com um tubo. Cara, minha dor foi embora. Porque, assim, primeiro que você lembra dos seus filhos, né? Você olha ali e fala, cara, tem muita gente no Brasil que sofre muito, que tá sofrendo muito, assim, que não tem apoio, não tem amparo para poder conseguir, sabe, um remédio é uma dificuldade. Para quem, né, todos nós somos conhecidos, né, e temos, né, digamos assim, uma relevância, digamos, midiática, as pessoas talvez conhecem, podem ajudar, né. Minha avó mesmo estava passando muita dificuldade física, teve pessoas que ajudaram, né, deram leito, deram ajuda ali, mas nem todo mundo é assim, cara. Imagina quantas pessoas, né, estão pedindo socorro, né, para um Estado que é omisso, que rouba. E ali para mim realmente foi assim, para mim para mim o momento mais difícil não foi de dor, foi de realmente olhar e falar, cara, o Brasil precisa da gente, porque senão essas pessoas vão ficar silenciadas. E eu sei que tem muita gente que fala, para finalizar, Emílio, muita gente que fala, quis aparecer e tudo. Eu falo, cara, eu realmente chorei ali porque eu senti a dor daquela mãe, eu orei por ela. A gente está olhando com a nossa equipe social para poder tentar dar uma resposta para ela. Então, esse para mim foi o momento mais marcante de toda a caminhada. Pô, obrigado, viu, Nicolas? Obrigado pelo papo. Espero que você venha aqui. Vamos aproveitar um dia aí que você possa estar de folga aqui para bater um papo ao vivo aqui. Obrigado por atender a gente, tá? Valeu. Valeu, obrigado, Emílio. Valeu, Pânico. Um abraço. Valeu.